Juízes, o sétimo livro da Bíblia Sagrada que nos mostra como o povo de Israel ficou após a liderança de Moisés e Josué. Nos mostra o período de tempo em que Israel foi governada por pessoas escolhidas por Deus. Nesse vídeo, vamos pontuar os ciclos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação que moldaram a jornada do povo de Israel naquela época. Vamos saber quem foram os principais e mais influentes juízes daquele período, quais seus principais feitos. Vamos entender o que aconteceu quando o povo de Israel sofreu a transição marcante ao deixar de ser um povo nômade para se tornar uma sociedade sedentária e outros assuntos. Você sabe quem escreveu o livro de Juízes? Se você procura respostas para todas essas questões, está no lugar certo. Fique comigo até o final do vídeo. Vamos lá, vamos começar. Houve um tempo em que Israel foi governado por líderes escolhidos por Deus, chamados de juízes, que exerciam funções políticas, militares e espirituais. Esse período durou cerca de 320 anos, desde a morte de Josué até a eleição de Saul como rei. Durante esse tempo, Israel passou por ciclos infindáveis de pecado e arrependimento, o que levou o povo a sofrer sérias consequências por se afastar de Deus. Quem escreveu o livro de Juízes? Essa é uma boa pergunta, mas não há uma resposta definitiva. O livro de Juízes não revela o nome do seu autor, e as evidências internas são inconclusivas sobre a época em que ele foi escrito. A tradição judaica atribui o livro ao profeta Samuel, que foi o último dos juízes, mas alguns estudiosos sugerem que o livro pode ter sido escrito ou editado por outras pessoas em períodos posteriores. O padrão e a consequência da desobediência. Os ciclos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação do povo de Israel, descritos no livro de Juízes, são um padrão recorrente que mostra a relação entre a fidelidade ao pacto com Deus e as consequências da desobediência. Cada ciclo segue uma sequência de 4 etapas. Veja: apostasia. O povo de Israel se afasta de Deus e serve a outros deuses, especialmente os deuses das nações vizinhas, como os Baalins, os postes sagrados, os Astarotes, os deuses de Moabe, Amon e Sidom, etc. Juízes capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Capítulo 3, versículo 7 e capítulo 10, versículo 6. Opressão. Deus se ira contra Israel e permite que seus inimigos os oprimam e os aflijam por um período de tempo que varia de 8 a 40 anos. Alguns dos opressores são os mesopotâmios, os moabitas, os cananeus, os midianitas, os amalequitas, os amonitas e os filisteus, como podemos constatar em Juízes capítulo 3, versículos 8 e 14, capítulo 4, versículos 2 e 3, capítulo 6, versículo 1, entre outros. Arrependimento. O povo de Israel, em sua angústia, clama a Deus por socorro, reconhecendo seu pecado e sua infidelidade. Eles se humilham e se desfazem dos deuses estrangeiros, buscando a misericórdia de Deus. Encontramos essas passagens em Juízes capítulo 3, versículos 9 e 15, capítulo 4, versículo 3, capítulo 6, versículos 6 e 7. Libertação. Em meio a esses ciclos de arrependimento, Deus se compadece de Israel e levanta juízes, líderes carismáticos e militar, que os livra da opressão e os conduz à paz e à prosperidade. Alguns dos juízes são Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elom, Abdom, Sansão, Eli e Samuel. Os principais juízes de Israel. Os juízes de Israel foram homens e mulheres que Deus usou para libertar seu povo da opressão dos povos vizinhos e restaurar a fidelidade ao pacto feito com ele. Eles se destacaram por sua coragem, fé, sabedoria e força, mas também por suas fraquezas, falhas e pecados. Neste vídeo, vamos falar somente de alguns dos juízes que mais se destacaram, e de maneira resumida, pois alguns deles, devido à sua importância e relevância no cenário bíblico, ganharão vídeos próprios aqui no canal. Por isso, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Combinado? Vamos conhecê-los. Otoniel foi o primeiro juiz de Israel escolhido por Deus para libertar o povo da opressão do rei da Mesopotâmia,
Cusã-Risataim. Ele era sobrinho de Calebe, um dos espiões que entraram na terra de Canaã, e se casou com sua filha Axa. Otoniel, cheio do Espírito do Senhor, derrotou Cusã-Risataim e trouxe paz a Israel por 40 anos. Ele foi um homem de fé, coragem e liderança, que obedeceu a Deus e serviu ao seu povo. Você pode ler sobre ele no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 7 a 11. Eude foi um dos juízes de Israel escolhido por Deus para libertar o povo da opressão do rei de Moabe, Eglon. Ele era canhoto e usou essa característica para enganar o rei e matá-lo com um punhal escondido. Depois, ele liderou os israelitas na batalha contra os moabitas e os derrotou, trazendo paz à terra por 80 anos. Sua história está registrada no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 12 a 30. Débora foi uma juíza e profetisa de Israel que liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã, Jabim. Ela convocou Baraque, um guerreiro de Israel, para enfrentar o exército de Sísera, o comandante de Jabim. Débora profetizou que Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher, e assim aconteceu. Jael, uma mulher que hospedou Sísera em sua tenda, o matou enquanto ele dormia. A vitória de Débora e Baraque trouxe paz a Israel por 40 anos. Débora é lembrada como uma mulher de fé, coragem, sabedoria e liderança, que serviu a Deus e ao seu povo. Sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Gideão, escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas, que invadiam a terra e roubavam as colheitas e os animais. Com um exército de apenas 300 homens, Gideão venceu os midianitas com estratégia e a ajuda de Deus. Depois de sua vitória, ele liderou Israel por 40 anos. Ele foi um homem de muita fé e obediência a Deus. Sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 6 a 8. Jefté foi escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos amonitas. Ele era filho de uma prostituta e foi expulso de sua família por seus meios-irmãos. Ele se tornou um líder de um grupo de aventureiros em Tobi. Quando os amonitas atacaram Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté e o fizeram chefe sobre eles. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon, mas ele não quis fazer paz. Então Jefté fez um voto a Deus, prometendo que se ele lhe desse a vitória, ele ofereceria em holocausto o que saísse primeiro de sua casa ao seu encontro. Deus deu a Jefté a vitória sobre os amonitas, mas quando ele voltou para casa, sua filha única saiu ao seu encontro. Jefté cumpriu seu voto, mas permitiu que sua filha passasse 2 meses chorando sua virgindade com suas amigas. Depois disso, Jefté entrou em conflito com os efraimitas, que o acusaram de não os ter chamado para a guerra. Jefté os derrotou e matou 42.000 deles, usando um teste de pronúncia da palavra Sibolete. Jefté julgou Israel por 6 anos e morreu. Sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 11 e 12. Ele foi um homem de fé, coragem e obediência a Deus, mas também de imprudência e violência. Sansão foi escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos filisteus. Ele era um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e tinha uma força sobre-humana que vinha do Espírito de Deus. Alguns dos seus maiores feitos foram: matou um leão com as próprias mãos, matou 30 filisteus para pagar uma dívida, queimou as plantações dos filisteus com raposas amarradas, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, carregou as portas de Gaza até o monte de Hebrom, derrubou o templo de Dagon, matando mais de 3.000 filisteus e a si mesmo. Sansão também teve suas fraquezas e pecados, como se envolver com mulheres pagãs e revelar o segredo de sua força a Dalila, que o traiu e o entregou a seus inimigos. Apesar disso, Sansão é lembrado como um herói da fé, que cumpriu o propósito de Deus para sua vida. Você pode ler mais sobre Sansão no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Outros 2 ilustres juízes foram Eli e Samuel. Ambos foram figuras importantes na história de Israel. Tiveram uma relação de mestre e discípulo. A história desses últimos juízes é muito rica e repleta de detalhes que valem ser destacados em um estudo próprio. Portanto, conheceremos a história de Eli e Samuel em um outro vídeo. O povo de Israel deixa de ser nômade. Quando o povo de Israel deixou de ser um povo nômade no deserto para se tornar uma sociedade sedentária,
Já na Terra Prometida, ele enfrentou vários desafios e oportunidades. Ele teve que conquistar a terra de Canaã, que estava habitada por povos hostis e idólatras. Ele teve que se adaptar a uma nova forma de vida, baseada na agricultura, na pecuária e no comércio. Ele teve que fundamentar e organizar as tribos para sua defesa, alimentação e sobrevivência. Tudo isso sem uma liderança central, mas sob a orientação de Deus e de seus representantes, os juízes. Não foi um período fácil, pois Israel teve que lidar com os conflitos internos e externos e com a tentação da idolatria. Ele também teve que renovar sua aliança com Deus, obedecendo à sua lei e adorando-o no tabernáculo. O livro de Juízes nos ensina muitas lições sobre a relação entre Deus e o seu povo. Algumas delas são: Deus é soberano e fiel, que cumpre suas promessas e responde ao clamor de seu povo, mesmo quando ele é infiel e rebelde. Deus nos ama e nos disciplina, mas também nos perdoa e nos restaura quando nos arrependemos. Deus é o nosso juiz e libertador, que nos salva da opressão do pecado e do mal. Deus pode usar pessoas improváveis e situações impossíveis para realizar seus propósitos. Ele nos capacita com o seu espírito para cumprir sua vontade e servir ao seu reino. Deus exige obediência e fidelidade ao seu pacto, que envolve amá-lo de todo o coração e obedecer a seus mandamentos. Ele não tolera a idolatria, que é a adoração de qualquer coisa ou pessoa que não seja ele. Deus nos chama a ser santos, separados do mundo e consagrados a ele. Podemos aplicar esses ensinamentos hoje em dia, reconhecendo que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Podemos confiar em sua graça e misericórdia, mas também em sua justiça e sua correção. O livro de Juízes é uma jornada que revela a persistência da fé, os desafios da liderança e a soberania divina em meio à imperfeição humana. Espero muito que você tenha gostado demais desse nosso estudo bíblico. E não se preocupe, teremos vídeos detalhados sobre os mais importantes juízes de Israel. Aproveite e deixe aqui nos comentários quais juízes você gostaria de saber um pouco mais. A sua sugestão de hoje pode se tornar o vídeo de amanhã. Antes de ir embora, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Sua atitude me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Agradeço imensamente por ter assistido até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.